Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para voltarmos no tempo mais uma vez. Pessoas revivendo teorias do passado que nós estamos trazendo aqui de Five Nights at Freddy's, que é aquela época de ouro com uma edição totalmente nova. A respeito, hoje nós vamos falar da Puppet. Sim, uma das principais personagens de toda a história de Five Nights at Freddy's teve várias teorias no passado, mas a teoria que eu quero falar para vocês hoje é da Puppet ser a mãe das crianças. Você vai falar, que isso, Cor? Como assim a mãe? Ela é uma criança. Calma, eu sei, a gente vai voltar no tempo, então eu tenho que explicar algumas coisas. E antes de nós voltarmos, pessoas, lá pra 2014, logo na época do ano que lançou Five Nights at Freddy's, deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoas, sente-se aí, sabe, aquela coisa, né? Pega uma água, pega um lanche, pega alguma coisa pra você comer e ficar confortável. E vamos lá ver essa história muito doida. O ano é 2014 e estamos no auge de Five Nights at Freddy's, onde a gente tinha FNAF 1 e 2. Naquela época a gente não tinha muita informação, né, pra variar. Five Nights at Freddy's ainda era um neném, tipo, acho que tinha 6 meses de comunidade. Porque essa teoria, pessoas, ela é de dezembro de 2014, pra vocês terem uma noção. É bem parecida com a época que fizeram da teoria do Purple Man, ou Purple Guy, dentro do FNAF 2, o animatrônico que eu já até trouxe pra vocês, e que aconteceram algumas coisas, né, que as pessoas acreditavam que existia. Eu já até trouxe o vídeo pra vocês, então é praticamente na mesma época. Mas um dos aspectos que também rolou muito naquela época eram as músicas de FNAF se tornarem extremamente populares. Eu já vou chegar mais específico desses canais, né, que ficaram muito conhecidos pelas músicas, pelas aquelas coisas do Source Filmmaker, né, o SFM de FNAF contando filmes e tendo, sabe, várias edições. Isso, pessoas, movimentou Five Nights at Freddy's a um ponto que até hoje é mega popular, até hoje gera milhões de visualizações por esse site aqui, tanto que mudou a vida de muita gente, essas animações e essas músicas. Mas também, pessoas, em paralelo a essas animações e também as músicas, temos também que falar que foi nessa época que as teorias também começaram a explodir. Parecido com a coisa que aconteceu lá do Purple Man, muita gente acabou acreditando muita coisa, porque as teorias estavam ficando mega populares por conta do Game Theory, obviamente. Muita coisa, pessoas, que o Game Theory teorizava virava praticamente regra dentro da comunidade. Essa teoria não foi feita por ele, eu acho que ele nunca chegou a comentar disso, porque a teoria dele de FNAF 2, até pelo próprio Scott Calton, é a mais certa que tem até hoje e é basicamente que direcionou a franquia pro que a gente conhece hoje em dia. Então essa teoria não é a teoria do FNAF 2 do Matt Pat. Eu tô falando basicamente que aquela época, pessoas, final de 2014, FNAF tinha muita teoria, mas a galera tava também fanficando, aquela coisa de fazer fanfic, de inventar histórias, inventar provas e tudo mais. Como eu falei pra vocês que tinha aquela coisa das músicas e aquelas coisas de animações ficaram bem populares, as teorias também cresceram juntos, tudo de Five Nights at Freddy's era muito relevante e as pessoas estavam crescendo absurdamente interessadas em mais e mais conteúdo de FNAF. Então o que aconteceu, pessoas? A gente teve o FNAF 2, tinha o que? Um mês que ele tinha lançado, né? Como eu falei pra vocês, estamos em dezembro de 2014. Como tinha um mês que tinha sido lançado, muita coisa ainda não tinha explicação. E as pessoas estavam esperando pelo vídeo do Matt Pat. Eu acho que o vídeo já até tinha sido lançado, mas ainda tinham várias dúvidas, porque também nesta época a galera já tava vendo um pouco no horizonte que FNAF 3 seria lançado. E seria muito provavelmente o último capítulo de Five. Tá, pera aí. Vou fazer de novo. O último capítulo de Five Nights. Ah, tá. Eu tô rindo já antes, porque é aquela coisa, né? Sempre teve o último capítulo de FNAF há não sei quantos anos, né? E aí o FNAF 3 ia ser mais um ponto final e não foi. Mas tudo bem, vamos continuar. FNAF 3 ia ser o último capítulo dessa geringonça toda e não foi, pra variar. Mas, naquela época, a galera tava acreditando que ia ser o final icônico e tudo aquela coisa. Mas ele não tinha sido lançado, a galera só tava nas teorias. E, pessoas,
muitas coisas que a galera tava teorizando, que aqueles minigames estavam apresentando, e tinha lá o minigame, a criança do nada morrendo lá de fora, aí tinha, sabe, o minigame do Foxy correndo, tinha lá o minigame de uma puppet muito bizarra, dando presentes e dando vida, sabe? A galera não conseguia entender direito o que tava acontecendo, mas aí aconteceu um negócio muito louco e muito bizarro, que era as animações que eu falei pra vocês de músicas, e teve uma banda, né, uma equipe que ficou muito conhecida, que é a The Living Tombstone. A The Living Tombstone, pessoas, fez uma música que eu acho que até hoje é a mais icônica de FNAF, ou uma das mais icônicas, tanto que eu até fiz piada com ela quando eu vi numa fangame, que é justamente a música do FNAF 2. E a música do FNAF 2 basicamente vai falar a respeito de uma mãe que deixou a criança, né, umas crianças dentro, né, da pizzaria, e vai contar, né, aquela coisa que já faz tanto tempo que eu perdi meus filhos pro homem por trás do ruim, basicamente, aquela coisa toda. E aí isso já serviu de gatilho e também de norte pra galera somar, porque tinha cenas, né, da Puppet naquela animação, né, naquela canção também. E aí, como a galera falou assim, pô, é uma mãe e aí ela perdeu as crianças, e aí tem uma Puppet, né, sei lá, a Puppet, a marionete, indo e dando presentes para as crianças que morreram nos animatrônicos e também dando vida. Basicamente, eles começaram a associar a música do The Living Tombstone a esta teoria muito bizarra que começou a crescer na comunidade, onde a Puppet seria a mãe das crianças. E as provas disso, basicamente, é que uma mãe, né, naturalmente, uma mulher adulta, ela pode gerar filhos, ela pode gerar, né, outras crianças. E aí é basicamente tentando adivinhar, que contou uma história de uma mãe que tava lá vendo, né, o seu filho e tudo mais, e ela acabou ficando desatenta, né, com seus filhos, e aí ela acabou entrando na pizzaria e deixou a criança lá, acabou esquecendo ela, e aí a criança acabou morrendo pro homem por trás do ruim. Depois disso, ela acaba tentando achar uma solução pra tentar voltar, né, e tentar salvar o seu filho. Ela acaba morrendo na pizzaria também, mas ela acaba se transformando na Puppet. E aí ela vai atrás dos filhos e também das crianças, né, que acabaram morrendo pro homem por trás do ruim, e dando a vida de volta pra elas. Então, pessoas, a Puppet vai lá e dá os presentes e também dá vida, e tem a quinta criança que vira o Golden Fred, né, que aí quando do nada dá o jumpscare do Golden Fred, e aí seria, né, mais uma criança que ela deu vida. Outra coisa que fez muita gente acreditar nisso, que dava ponto nessa teoria, é que o trailer de Five Nights at Freddy's 2 é aquela música da Ponte de Londres está caindo. E aí, tipo, tem uma parte da música que são as crianças cantando a minha senhora, a Ponte de Londres está caindo. Então é dando um paralelo que a Ponte de Londres seria a pizzaria com as crianças, e as crianças estão clamando, pedindo para que a senhora, né, a mãe delas, vai lá resgatar elas de alguma forma. Então a teoria vai envolver que a Puppet, ela tá tentando resgatar as crianças, mas ela acabou resgatando do jeito, né, do que ela conseguia. Ela acabou pegando as crianças e tentando reanimar elas nos animatronics pra tentar fazer uma vingança, né, pra tentar pegar o homem por trás do ruim de algum jeito, né, tentar fazer com que as crianças voltassem à vida. Ela acaba falhando e elas voltam como animatronics, o que é bem bizarro. Enfim, pessoas, essa foi a teoria lá de 2014, eu não preciso nem dizer, né, o quão absurdo tudo isso foi, as pessoas acreditando numa música, e vamos lá pontuar tudo que rolou aqui, né, pra gente explicar também esse minigame da Puppet e outras coisas, né. Não digo, desmentir a teoria, Cor, todo mundo sabe que a filha do Henry é a Puppet e tudo mais, né, pra cronologia dos jogos, eu sei, mas uma coisa que a galera tem bastante dúvida, serve até agora pra explicar no vídeo, é como que a Puppet deu, né, a alma, né, e fez com que essas crianças voltassem à vida de alguma forma. Então vamos lá, pessoas, vamos começar lá voltando desde a primeira criança que foi morta pelas mãos do homem por trás do ruim, que agora nós sabemos e é canônico, e o Scott Calton já falou que é a Puppet. Mas Cor, mas tem a Tika lá que fala, né, que ela era a primeira. A Tika foi a primeira das 5 crianças que viraram, né, aquela parte do Fazbear and Friends, que teve Bonnie, Tika, Foxy e o Fred, e teve o Golden Fred e tudo mais, aquela coisa toda. Ela foi a primeira das crianças que morreu, né? Ela foi a primeira daquela linha de crianças
crianças que foram assassinadas do Fazbear and Friends. Que tipo assim, a galera acha que a primeira morte da Puppet foi acidental, outros acham que foi por inveja, e é o que é o mais provável, e a outra morte seria a do Fredbear, né? Aqui a criança chorona acabou sendo mordida lá no FNAF 4. Como tudo isso rolou na Fredbear's Family Diner, o pessoal acabou, né, se confundindo, tipo, será que a criança morreu primeiro ou não? Mas agora a gente tem a noção de que a Puppet foi a primeira criança que morreu na mão do homem por trás do ruim. E aí depois aconteceu o acidente da criança chorona, e aí depois a Chica foi a primeira da linha das crianças onde o homem por trás do ruim se vestia de Spring Bonnie pra fazer, né, as suas ruindades por aí, e aí a Chica foi a primeira a ser vítima. E aí depois as outras crianças, muito provavelmente foi Bonnie, Fox e o último foi o Fred. E aí elas acabaram entrando nos buchinhos dos animatrônicos. Na verdade, quem fez isso foi o próprio Ian Afton, de alguma forma colocando os bichos lá dentro. Mas a Puppet, segundo o próprio pai dela, isso já no FNAF 6, ela tem uma alma muito caridosa, a Charlie, né, a Charlotte. Charlotte é a mesma personagem, só que uma é dos livros e outra dos jogos, mas vocês entenderam. A filha do Henry, ela é muito caridosa e tem um coração muito grande e quer proteger as outras pessoas e proteger as crianças e tudo mais. Então acredita-se que ela, até a Puppet, teria até os remanescentes da alma dela seriam bondosos e também vingativos. Não precisa nem dizer que ela também estava indo atrás do homem por trás do ruim, né? Perseguindo ele, tentando ver o que aconteceu e quem que foi o assassino dela. E aí, nesse caminho, ela acaba encontrando, né, as crianças que foram assassinadas, pois muito provavelmente, quando a Puppet foi descontinuada, pegaram, né, os restos dela e jogaram numa outra localização, que foi a localização de 85. Essa localização de 85 foi até trazida no Into the Pit, e foi ali que o homem por trás do ruim acabou utilizando os animatrônicos criados para Fazbear and Friends de 83. Se vocês lembrarem bem, lá em 83 tinha o Spring Bonnie e o Fredbear, mas também já existia Fred, Bonnie, Chica e Foxy, os 4 que nós conhecemos tanto, que foram até o FNAF 1. Eu tô pensando em até fazer uma cronologia, né, do que aconteceu com as almas das crianças, mas resumindo pra vocês o que? Quando aconteceu o acidente da criança chorona, esses animatrônicos foram descontinuados e foram colocados em uma localização em 85, pois o FNAF 2 vai falar que teve uma localização antes, que teve um negócio antes que rolou, que aí os animatrônicos de lá foram descartados e jogados aqui, que seriam os Witherids animatronics. Então, para eles terem ficado podres de alguma forma, eles teriam que ter passado por um ruim, por alguma coisa. Como a gente sabe que em 83 a pizzaria foi fechada, então teria que ter uma outra pizzaria entre 83 e 87, que é a pizzaria de 85, que tá até descrita no Into the Pit. Então ali o homem por trás do ruim agiu de novo e acabou pegando vários corpos de crianças, né, escondendo naquelas salas que eram, sabe, não tinham no mapa e os animatrônicos não detectavam, que era aquelas salas, sabe, secretas, que foi até descrita lá nos minigames do FNAF 3 e até pelo Phone Guy no FNAF 3 também, que tinha essas salas escondidas, tanto que o Springtrap ficou preso nessa sala, e aí essa sala foi utilizada por ele para levar as crianças e serem colocadas dentro dos animatronics. Tanto que, se vocês perceberem, a sala é totalmente vazia do minigame do FNAF 2, só tem as crianças, e aí ela pega, né, talvez reanima e coloca o remanescente dela, né, ou tenta reanimar elas de alguma forma com o poder que ela tem, né, com aquela coisa da alma, ser bondosa e por aí vai. Porque a gente até viu isso no Stitch Wraith, né, dando um paralelo dos livros, só explicando que isso já aconteceu, não falando que é confirmado. Mas o Stitch Wraith, ele passa a agonia dele para vários lugares, passa meio que parte dele, do remanescente, para outras coisas e infectando tudo. Pode ser isso que a Puppet acabou causando e tentando reviver as crianças de alguma forma, e acaba também fazendo isso com o Golden Fred, um animatrônico que também foi descartado para 85 e acabou ficando mega poderoso porque o homem por trás do ruim também tinha colocado outra criança lá dentro. Basicamente é isso. Pessoas, espero que tenha ficado tudo explicado. Qualquer coisa, eu vou trazer um outro vídeo explicando melhor a teoria das crianças e tudo mais, explicando o que aconteceu com elas. Espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não perderem mais nada, tá acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima.